eu sou Tânia, tá? Eu vou ministrar aqui uma aula de Sociologia para a turma do EJA com o tema Ciência e Modernidade. Na aula de hoje vamos entender o contexto do surgimento da Sociologia, que destaca a Revolução Científica, o Renascimento e o Iluminismo e a Revolução Industrial. Então vamos falar um pouco da criação da Sociologia. A ideia de que a natureza pode ser explicada racionalmente ganhou força com a Revolução Científica, no século XVII, da qual participou Galileu Galilei, em 1564 a 1642. Para o conhecimento ser científico, ele deve ter um método, que faz parte do método científico, a observação e a experimentação e a criação de uma teoria. Ao ter um método, eu posso repetir a experiência e verificar se funciona ou não. Então, a criação da sociologia, que é a ciência sociológica, pode ser considerada nova, pois ela se concretizou por volta do século XIX. Já a vontade de entender as sociedades não é tão nova assim. Na Grécia Antiga já havia sido criada a filosofia, que significa amor ao renascimento, ao conhecimento, e que por sua vez foi um impulso para o surgimento daquilo que chamamos hoje de ciência. Platão e Aristóteles são filósofos desta época. No período chamado de Idade Média, que vai do século V ao século XV, mas exatamente entre os anos de 476 a 1453, houve o prevalecimento da fé, no qual os campos místicos e religiosos tendiam a oferecer as explicações para os fatos do mundo. Na Europa medieval, esse predomínio religioso foi da Igreja Católica. O Renascimento. No século XIX, começou a acontecer uma renovação cultural. Era o início do período conhecido por Renascimento. Os renascentistas, com base naquilo que os gregos começaram, isto é, questionar o mundo de maneira reflexiva, rejeitavam tudo aquilo que seria parte da cultura medieval. O Renascimento espalhou-se por muitas partes da Europa, influenciou a arte, a ciência, a literatura e a filosofia, defendendo sempre o espírito crítico, pensar racionalmente, cientificamente o mundo. Então o Renascimento faz parte do contexto de surgimento da sociologia. Essa afirmativa é falsa ou essa afirmativa é verdadeira? O que vocês acham? Então, o Renascimento faz parte do contexto do surgimento da sociologia. Essa afirmativa é sim verdadeira, pois começava uma nova forma de investigar a sociedade. A exemplo disso temos Nicolau Maquiavel, em 1469 e 1527, que em sua obra intitulada de O Príncipe, faz uma espécie de manual de guerra para Lourenço de Médici. Ali comenta como o governante pode manipular os meios para a finalidade de conquista e manter o poder em suas mãos. Obras como estas davam um novo olhar para a sociedade, olhar pelo qual, através das razões, os homens poderiam dominar a sociedade longe das influências divinas. O antropocentrismo ganhou força. O homem passou a ser visto como o centro de tudo, inclusive do poder de inventar e transformar o mundo pelas suas ações. Um importante renascentista é Francis Bacon, que em 1561 e 1626 foi um filósofo e criador do método científico, conhecido por experimental. Ajudava a dar impulso aos tempos de domínio da ciência que se iniciavam.
o Iluminismo. Já no século XVIII, houve um momento na Europa chamado de Iluminismo, que começou na Inglaterra, na França, mas que posteriormente espalhou-se por todo o continente, em que a ideia de valorizar a ciência e a racionalidade no entendimento da vida social. Uma característica de ideias do Iluminismo era o combate ao Estado absoluto, o absolutismo, e afastar o pensamento na vida e na organização social, por vias que não levassem em conta as considerações das ciências em debate com as do fundo religioso. Aí houve também a Revolução Industrial. As transformações na sociedade europeia não estavam ocorrendo somente no campo das ideias. Há também a consolidação dos sistemas capitalistas, culminando com a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, gerando grandes alterações no estilo de vida das pessoas, sobretudo nas das que viviam no campo ou do artesanato. Estes temas despertavam interesse de críticos da época. Houve também o sistema capitalista, que podemos dizer que o início do sistema capitalista se deu na chamada Baixa Idade Média, entre os séculos 9 e 15, na Europa Ocidental. A partir do século 11, com as cruzadas realizadas pela Igreja Católica para conquistar Jerusalém, que estava dominada pelos muçulmanos, um canal de circulação de riquezas na Europa foi aberto. O contato cultural e o comércio do Ocidente com o Oriente Europeu, que foram retomados via mar Mediterrâneo. E o sistema capitalista, com a movimentação de pessoas e riquezas, houve na Europa Ocidental o surgimento de núcleos urbanos, conhecido por burgos. Destes ressurgiram as cidades, pois existiam poucos naquele tempo. As chamadas corporações de ofício, que eram uma espécie de associação que organizava as atividades artesanais a fim de regular o trabalho dos artesãos que vinham para a cidade exercer sua profissão. Aqui vemos que a ideia do lucro se fortalecia. Começaram a explorar o comércio em termos mundiais, principalmente depois do século XV e do século XVI, das chamadas grandes navegações. A ideia de uma produção em série de mercadorias começavam a surgir. As antigas corporações de ofícios foram transformadas pelos comerciantes da época em manufaturas. A Revolução Industrial, quando o inventor escocês James Watt, em 1736-1819, conseguiu patentear a máquina a vapor. Em abril de 1784, ela veio dar grande impulso à industrialização, que se instalava, aumentando a produção e diminuindo os gastos com mão de obras e aumentando o acúmulo de capital. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, as cidades da Europa Ocidental começaram a se transformar em grandes centros urbanos, comerciais e, posteriormente, indústrias. Muitas delas inchadas por desempregados. O estilo de vida das pessoas estava se transformando para alguns de forma violenta e radical. O sistema capitalista inicia na Baixa Idade Média e se desenvolve em grandes navegações e chega ao auge com a Revolução Industrial. O que vocês acham? Essa afirmativa é verdadeira ou essa afirmativa é falsa? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Tá? O sistema capitalista iniciou na Baixa Idade Média e se desenvolveu com as grandes navegações e chegou ao auge da Revolução Industrial.
Portanto, novas e grandes invenções estavam sendo realizadas no campo tecnológico, como as próprias máquinas a vapor das indústrias, e em meio a isso, duas classes distintas emergiam. A composta pelos empresários e banqueiros, chamada-se de classe burguesa, e a classe assalariada ou proletária. O quadro social da Europa Ocidental, no período, passava por transformações profundas, provocadas pela consolidação do sistema capitalista, pela valorização da ciência, contrapondo as explicações místicas a respeito do mundo, pela abertura de mercados mundiais e pelos conflitos derivados das condições de vida miseráveis dos operários, confrontadas com o enriquecimento da classe burguesa. Então, chegamos a uma conclusão que é em meio de todas essas mudanças que a sociologia começou a ser pensada como uma ciência para dar resposta mais elaborada sobre os novos problemas sociais. A sociologia e suas teorias, as quais veremos nas próximas aulas, se constituem ferramentas de reflexão sobre a sociedade industrial e científica que surgia. Ao longo do ano, vamos ver como elas se refletem para entendermos os problemas sociais e ajudar a encontrar soluções para os mesmos. Bons estudos e o meu muito obrigado.